Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, 10 de junho, o denominado Dia de Portugal. Muitos de vocês, se não a maior parte de vocês, estão em casa a descansar, feriado nacional, e que recorda a história de Portugal e tudo o que a nossa nação é. Há quem sinta orgulho em ser português, eu de certa forma também o tenho. Dia de Camões, alguém importante na história de Portugal. E nesta manhã eu gostava de falar com vocês acerca de alguém que, para mim, é a pessoa mais importante da história da humanidade. Não só de Portugal, mas do mundo inteiro. Gostava de falar acerca de Jesus Cristo. E deixando uma pergunta: quem é Jesus? Muita gente pergunta quem é Jesus, fazem-se estudos, pesquisas, procura-se descobrir cada vez mais acerca desse personagem histórico também. E alguns dizem que Jesus era um homem bom, outros dizem que Jesus era um político, alguns dizem que era um lunático, outros falam que era uma pessoa alienada da nossa realidade. E esta pergunta, na realidade, não é uma pergunta nova. É uma pergunta que já os contemporâneos de Jesus se colocavam quando o observavam, digamos, o seu ensino, a sua postura, a forma como ele se comportava diante das autoridades, diante do povo. E o próprio Jesus, a certa altura, diz o Evangelho de Marcos, capítulo 8, estando com os seus discípulos, fez essa pergunta, não é? Ele disse: quem pensam os homens, ou quem o povo pensa que eu sou? O que é que eles dizem a meu respeito? E segundo a descrição de Marcos, capítulo 8, versículo 28, os discípulos responderam dizendo: alguns pensam que és João Batista, outros pensam que és Elias, e outros dizem que és um profeta antigo que voltou para viver entre nós. E perguntou a Pedro, então ele perguntou aos discípulos: e vocês quem acham que eu sou? E Pedro respondeu: Senhor, tu és o Messias. E esta palavra Messias significa o enviado. E na realidade Jesus foi enviado por Deus, pelo Pai, para viver entre nós, para nos ensinar muitas coisas. E talvez Jesus seja o personagem, ou seja, digamos, falando de uma forma histórica, o personagem histórico mais importante do mundo que nós conhecemos, principalmente no Ocidente. Mas há muitas pessoas no mundo que são famosas, que nós sabemos quem elas são, mas que na realidade nós não as conhecemos. E o importante não é nós sabermos só quem Jesus é, mas o importante é que nós o possamos conhecer. E Deus, através do seu plano inicial, desde o início, pensou em enviar Jesus Cristo para se revelar ao ser humano e para trazer também a sua imagem. Jesus dizia: quem me vê a mim, vê o Pai. Então ele é o nosso Messias, ele é não só o Messias que os judeus esperavam, mas ele é também um enviado, o nosso Messias, o prometido, para nós também podermos de alguma forma conhecer Deus através da revelação da pessoa de Jesus Cristo. E muitos anos antes de Jesus nascer, já o profeta Isaías dizia o seguinte profetizava o seguinte acerca de Jesus. Isaías 9:6, ele dizia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus é muitas coisas, e eu gostava nesta manhã apenas de me referir a estas 4, descritas neste capítulo 9, versículo 6 de Isaías. E, resumidamente, falar destes 4 aspectos que Isaías profetizava. Ele dizia que Jesus era um maravilhoso conselheiro. Jesus veio para ser aquele que nos ensina, nos aconselha. E ao longo do seu ministério, Jesus deu vários ensinos importantes para serem aplicados à nossa vida. Ele mostrou o caminho para que nós possamos viver uma vida
perto de Deus e conhecer Deus de uma forma mais íntima. Jesus é o nosso grande conselheiro, é aquele que nos guia e é aquele que nos leva em direção à vontade do Pai. Por isso, ao conhecermos Jesus, nós conhecemos um conselheiro que nos guia e nos leva para mais perto do Pai. Quando você precisar de conselhos, procure na Bíblia. As palavras de Jesus nos aconselham e nos levam para uma vida mais de acordo com Deus e para tomarmos as melhores decisões. A segunda coisa que dizia é que Jesus é Deus forte, ou seja, Jesus é poderoso. Jesus é Deus, Ele tem todo o poder e toda a autoridade de Deus também. Deus decidiu enviar o seu Filho à Terra, ou seja, Jesus Cristo decidiu vir à Terra como um homem, não mostrando-se fraco porque não tinha poder, mas sim Ele se humilhando a nossa condição humana para viver entre nós, para nos salvar, para dar a sua vida por nós. Jesus hoje ainda é um Deus poderoso, que está à direita do Pai e que tem poder para mudar as circunstâncias na nossa vida. Ele nos amou tanto que preferiu sofrer para nos salvar, mas Ele continua a estar com toda a autoridade à direita do Pai no céu e pode interceder e ter poder para mudar circunstâncias na nossa vida. Terceira coisa que diz é que Ele é Pai da eternidade, ou seja, Jesus é eterno, ou seja, Jesus já existia antes de todas as coisas, Ele era um com Deus. Jesus sempre existiu, Jesus sempre esteve com o Pai e Jesus existe por toda a eternidade, ou seja, Ele é o princípio, Ele é o alfa, Ele é o fim, Ele é o ômega. E Jesus tem tanto domínio sobre a eternidade que Ele mesmo, ao ser morto e dar a sua vida por nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e agora vive para sempre. E assim como Jesus é eterno, Ele a nós que acreditamos nele, àqueles que os amam, Ele dá o poder também de ressurgir no fim dos seus dias aqui na Terra para viver uma eternidade com Ele. Por isso, confiemos no nosso Deus eterno, no Criador de todas as coisas e naquele que preparou ter uma morada, prometeu ter uma morada para nós no fim dos nossos dias aqui na Terra. E a quarta coisa fala que Jesus é o príncipe da paz. Mas é uma paz não como a do mundo. É uma paz que sobrepassa o nosso entendimento. A paz que Jesus veio trazer tem muito mais a ver com restaurar o nosso relacionamento com Deus do que propriamente paz entre os homens. Até porque nós percebemos que homens matam-se por causa da religião. A verdadeira paz que Jesus traz às nossas vidas é uma paz que nos apazigua o coração e nos aproxima e nos dá a conhecer Deus. É trazer a paz entre o ser humano, nós e Deus. Ou seja, nós éramos todos inimigos, o pecado tinha-nos tornado inimigos de Deus e por causa do pecado todos estávamos separados dele. Mas através do sacrifício na cruz do Calvário, Jesus nos ofereceu perdão e reconciliação com Deus, trazendo paz aos nossos corações. Essa é a paz que todo ser humano necessita, a paz com Deus, a paz de que realmente Deus está, de alguma forma, contente com a sua vida, e isso só é conseguido através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Assim, através de Jesus Cristo, nós podemos ter paz com Deus e a segurança de que Ele nos ama e de que Ele está sempre pronto e disposto para nos abençoar. Jesus é Deus, o Messias, o enviado, vindo ao mundo para nos salvar, para nos perdoar, para nos ensinar e para nos dar a vida eterna. Então o meu desafio para si, que está a ver este vídeo, é que você possa conhecer Jesus. Não só ouvir falar, não só ouvir falar de Jesus e acerca de Jesus, mas que você possa ter uma experiência pessoal. Conhecer Jesus pessoalmente, entregando a sua vida a Ele, para que Ele seja o seu Senhor e Salvador. Que Deus o possa abençoar, que você possa conhecer Jesus desta forma e que Ele verdadeiramente possa morar no seu coração. Deus o abençoe, um bom feriado e até amanhã, se Deus quiser.